tudo aquilo estava destinado a desaguar numa guerra. É dessa certeza fria, lenta e inevitável que começa a nossa história. Parte 1. Formação da Iugoslávia e o regime de Tito. História de um estado de contradições e divisões profundas. A história da Iugoslávia é dialética e paradoxal. É o relato de uma construção nacional que nunca foi verdadeira, montada sobre rivalidades ancestrais, racismo estrutural e um socialismo autoritário que mais serviu para sufocar e manipular os povos do que para promover a igualdade e unidade. Capítulo 1. Entre impérios e povos, a complexidade étnica e religiosa. Nos territórios entre os Alpes Dináricos e o Mar Adriático, as diferenças culturais escritas pela história marcaram profundamente a vida dos sérvios, croatas, bósnios, eslovenos, montenegrinos e macedônios. Cada grupo não apenas possuía sua língua e tradição, mas também uma fé que delimitava fronteiras invisíveis, porém intransponíveis. A ortodoxia sérvia, o catolicismo croata e o islamismo bósnio. Por mais de 500 anos, o domínio otomano agonizou as tensões religiosas e sociais, aprofundando o racismo e a segregação cultural entre as comunidades. Os conflitos do passado não foram enterrados. Ao contrário, ficavam adormecidos, prontos para reacender. Capítulo 2. Formação do reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Uma união forçada. O fim da Primeira Guerra Mundial destruiu impérios e criou novas ordens no mapa europeu. A Iugoslávia nasceu do desejo das potências ocidentais de criar um baluarte político e estratégico no sudeste da Europa. Mas o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, fundado em 1918, nunca foi uma verdadeira união de iguais. Os sérvios detinham o poder político e militar, enquanto croatas e eslovenos eram relegados à condição de súditos. Cresciam as políticas repressivas contra o uso das línguas nacionais, práticas religiosas exteriores e manifestações culturais consideradas subversivas. O racismo institucional ganhou forma nas políticas públicas. Escolas foram fechadas ou sufocadas para as crianças croatas e muçulmanas. Economias regionais foram deliberadamente prejudicadas para manter o controle centralizado em Belgrado e tensionar a fragmentação. Capítulo 3. O autoritarismo de Alexandre I e o crescimento das hostilidades. Alexandre I deu seu golpe definitivo em 1929, abolindo o parlamento e instaurando uma ditadura, com o objetivo de salvar a unidade nacional. No entanto, sua mão dura só serviu para aprofundar as divisões e racismo. Ele perseguiu líderes nacionalistas croatas, instituiu censura massiva e fez da polícia secreta o braço executor da opressão contra minorias. Parcela significativa da população croata e eslovena passou a se identificar com movimentos separatistas clandestinos, revertendo a violência e sabotagem. Capítulo 5. Racismo estrutural, políticas de supressão e impactos sociais. O socialismo iugoslavo não extirpou o racismo, institucionalizou-o. A imposição do sérvo-croata como idioma oficial, o subdesenvolvimento seletivo de regiões, a marginalização das religiões minoritárias, as repressões culturais e a exclusão econômica foram normas do Estado. Isso gerou um ciclo de ódio, desconfiança e violência que se aprofundou ao longo das décadas, criando tensões que explodiriam com a morte de Tito e o colapso do regime. À medida que o reino dos povos eslavos do sul tentava se consolidar, a fragilidade intrínseca dessa construção artificial se fazia dolorosamente evidente. Logo nas primeiras décadas do século XX, os efeitos das diferentes histórias, tradições e, sobretudo, dos preconceitos raciais começaram a definir a realidade daquele território. Entre os sérvios, a ortodoxia cristã não era só uma religião, mas um pilar da identidade nacional,
imutável e concorrente com os católicos croatas, que viam sua fé como expressão de liberdade cultural e resistência à hegemonia sérvia. O regime de Alexandre I tentou, por meio da força e da censura, nivelar por baixo essas diferenças, atacando explicitamente os movimentos culturais e políticos croatas e eslovenos. A segregação educacional era notória. Escolas croatas sofriam intervenções para retirar conteúdos culturais que pudessem fortalecer a coesão étnica e nacional desses povos, enquanto os sérvios tinham acesso privilegiado aos postos administrativos e militares. Mas a centralização não atenuou as rivalidades, apenas as varreu para baixo da superfície. Grupos nacionalistas começaram a se articular de maneira clandestina, e o racismo institucional velado virou ódio declarado nos meios populares. O governo, apesar de pretender a unidade, expandia diariamente o fosso entre os povos, criando condições para a ruptura inevitável. Após a Segunda Guerra Mundial, Josip Broz Tito emergiu como líder incontestável do novo regime socialista iugoslavo. Seu carisma político e habilidade em manipular as diferentes etnias garantiram-lhe o poder absoluto. No entanto, a repressão contra opositores políticos, sejam eles dissidentes ideológicos ou grupos étnicos insubmissos, foi sistemática e brutal. A promessa da autogestão socialista transformou-se numa farsa burocrática, sustentada pela polícia política e pelo esmagamento de qualquer voz discordante. A fraternidade e unidade era um slogan vazio, pois o racismo institucional travava o desenvolvimento das minorias e amplificava conflitos internos. O sistema econômico era falido, dependente de crédito externo e incapaz de superar as desigualdades regionais, principalmente nas repúblicas periféricas de maioria não sérvia. Enquanto isso, os privilégios de uma elite burocrática corrompida iam consolidando um ciclo de estagnação e ressentimento. A profunda crise econômica vivida pela Iugoslávia sob o regime socialista de Tito não foi um problema financeiro isolado, mas uma consequência direta da modelagem autoritária e ideológica que estruturou a economia do país. Moldada por um sistema centralizado de autogestão e estatização massiva dos meios de produção, a economia iugoslava foi engessada por uma burocracia que mais consumia recursos do que gerava riqueza. Os planos econômicos cinquenais, tão característicos do socialismo, criaram metas inalcançáveis e prioridades econômicas distorcidas, deixando de lado a eficiência produtiva e o incentivo à inovação. A dependência crescente de empréstimos externos, em especial dos países capitalistas ocidentais, serviu para mascarar a verdadeira ineficiência do sistema, mas criou um endividamento perigoso e insustentável. Enquanto os setores industriais e agrários estagnavam, os privilégios das elites políticas e burocráticas cresciam, aprofundando as desigualdades regionais e aumentando as desigualdades sociais, principalmente nas repúblicas periféricas. Sérvia e a elite centralista tinham acesso aos principais recursos e benefícios econômicos, enquanto as repúblicas periféricas, notadamente Croácia e Eslovênia, ficavam marginalizadas, fomentando o ressentimento étnico e a sensação de exclusão. A inflação descontrolada corroía lentamente o poder de compra das classes populares e o desemprego aumentava silenciosamente, ainda que oficialmente não reconhecido. Não era apenas um colapso econômico, era o desmoronamento do tecido social, esgarçado por políticas econômicas desastrosas que reforçaram as divisões étnicas e a competição por recursos escassos. Este ambiente econômico sob o socialismo não apenas dificultou a convivência pacífica entre os povos, mas plantou as sementes para a implosão violenta que se seguiria após a morte de Tito. A convivência dos diversos povos na Iugoslávia sob o regime socialista de Tito foi marcada por uma tensão latente entre o discurso oficial de fraternidade e unidade e a realidade da opressão, do racismo estrutural e da desigualdade econômica.
Enquanto o socialismo prometia apagar as diferenças étnicas e sociais, instalou um sistema político autoritário, onde a centralização do poder nas mãos de Tito e do Partido Comunista funcionava com base na repressão violenta de qualquer dissidência, especialmente das minorias étnicas que se ressentiam da hegemonia sérvia. O regime manipulava as rivalidades raciais, exagerava tensões e institucionalizou discriminações através de políticas públicas que privilegiavam alguns grupos em detrimento de outros, configurando um racismo oficial disfarçado de igualdade ideológica. Economicamente, o modelo socialista iugoslavo, baseado na autogestão e estatização dos meios de produção, revelou-se um desastre. A burocracia absorvia recursos numa teia de corrupção e ineficiência, enquanto o endividamento externo crescia exponencialmente para sustentar uma economia estagnada e desigual. As desigualdades regionais